Solicito que Vossas Excelências assinem o ponto eletrônico para reabertura da sessão. Zezito, ponto. Ponto. Vereador Devani, vereador Luizinho, vereador Luiz Emanuel, vereador Marcelão, Max da Mata, Neuzinha, Bolão, Rogerinho, Serjão e Zezito Maia. Maio. Zezito Maio. Lá de Póvoa do Varzim. Rapaz, você não tem noção da nobreza dessa aristocracia. Ele é pescador aqui, mas eles eram aristocratas lá em Portugal. Família de Zezito em Portugal era aristocrática. Aqui eram pescadores. Lá eles eram armadores, aqui pescadores. Havendo quórum, declaro aberta a sessão extraordinária neste dia 26 de 10 de 2016, para apreciarmos, discutirmos e votarmos uma única matéria. Antes, porém, solicitando ao vereador Fabrício Gandini que escolha metodicamente. Ele é metodista? Batista. Missão dos 12. Tendo convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças. Lê o texto bíblico, senhor presidente. Senhor secretário, vamos dispensar a leitura da ata da sessão anterior. Cadê o processo? E solicito a leitura do único projeto em pauta. Senhor presidente, único item em pauta, processo 7463, projeto 202, de 2016, procedência Prefeitura Municipal de Vitória. Altera o artigo 7º da Lei 8912, de 14 de janeiro de 2016 e da outra providência. Comissão de Finanças, pela sua aprovação. A matéria está... o parecer, por favor, excelência. Comissão de Finanças, parecer pela aprovação. Pela aprovação. A matéria só passa por essa comissão. Ela está, então, em discussão. Vereador Max da Mata, para discutir a matéria. Precisa do processo? Alô. Senhores vereadores, já podia esperar que essa matéria voltasse à pauta, depois do processo eleitoral e do novo arranjo político aqui na casa. Mas eu não podia deixar de tecer alguns comentários, porque todas as matérias que vieram aqui para a Câmara Municipal para tratar de remanejamento, enviadas pelo Poder Executivo, onde os vereadores tiveram a oportunidade de conhecer para onde estavam sendo remanejados os recursos, da onde estavam sendo tirados, todas foram aprovadas por todos os vereadores dessa casa. Eu tenho minhas dúvidas com relação à legalidade dessa matéria. Na minha visão, uma vez votada e aprovada a lei orçamentária, não cabe mais emendas. Não cabe mais emendas. Porque você imagina a confusão contábil se durante todo o ano o Executivo resolver encaminhar emendas à lei orçamentária aqui para casa. A parte, vereador. Pois não, excelência. Só, na matéria anterior que veio essa casa, que era 20%, né? Não sei se Vossa Excelência lembra. Foi consultado, antes de levar a plenário, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, inclusive Vossa Excelência fez um relato aí, enaltecendo o parecer do tribunal,
e eles já se posicionaram a favor dessa modificação. Então, está no processo anterior daqueles 20%. Então, assim, só para a gente não ter dúvida quanto a essa questão da legalidade. Parecer de Tribunal de Contas é parecer técnico, não é parecer jurídico, Excelência. Estou tratando de uma questão de constitucionalidade. Quem decide sobre questões de constitucionalidade não é o Tribunal de Contas, e sim o Tribunal de Justiça, né? Pode ser que o Tribunal de Contas tenha esse entendimento, mas do ponto de vista jurídico, é isso que estou me referindo, eu tenho as minhas dúvidas com relação a isso. Só mais uma dúvida. Pois não. O que a gente faz quando a gente remaneja é uma emenda à própria lei orçamentária. Então, por que o remanejamento pode e modificar? Assim, não consigo compreender a diferença. Não é uma emenda, Excelência, é uma lei nova. Que modifica a lei orçamentária. Uma lei nova. Essa também é uma lei nova. Que vai modificar. Não, é a lei nova. A lei nova que modifica a lei anterior. Ok, mas assim, superada a questão jurídica, assim, a gente que vive um momento econômico e financeiro péssimo, com o maior descontrole das contas públicas da história da cidade de Vitória, com déficits orçamentários, com descumprimentos de metas fiscais, com a maior dívida da história da cidade de Vitória, nunca antes tivemos um descontrole financeiro tão grande das nossas contas públicas. E aumentar o percentual de remanejamento nessa altura do campeonato, para mim, só tem uma motivação: não querer dar transparência à cidade dos recursos que estão sendo usados no orçamento. Não há outra motivação, porque ninguém pode dizer aqui de motivação político-eleitoral, que é onde normalmente tentam levar a discussão para desqualificar um debate técnico. Porque todas as matérias que vieram para casa até esse momento foram aprovadas. Mas, enfim, fica aqui o meu protesto, digamos assim, porque eu gostaria que a Câmara Municipal tivesse uma atuação mais incisiva, mais presente no processo de fiscalização dos recursos públicos. Vou votar contra a aprovação do projeto e espero que, de toda maneira, a gente possa recuperar a saúde financeira da cidade de Vitória. Obrigado. Senhor presidente. A matéria continua em discussão, não havendo quem queira. Vereador Sérgio, para discutir a matéria. Senhores vereadores, todos que nos ouvem, estamos diante de uma votação que prevê o aumento no percentual de remanejamento do orçamento municipal de 5% para 15%. Isso, para o leigo que nos ouve, significa que a Câmara está dando aquela que tem como prerrogativa, nas suas principais prerrogativas, fiscalizar a correta aplicação de recursos, haja vista que foi falado aqui hoje que as contas de 2013 foram rejeitadas por um relatório técnico do Tribunal de Contas, as contas de 2014 seguem na mesma linha. Portanto, há de se ter um cuidado total em relação a esse quesito. E essa Câmara, no início do ano, deu um tom importante quando ela fixou o percentual em 5% para exatamente poder controlar e atuar na correta aplicação dos recursos dessa casa. Inclusive, foi comemorado amplamente por essa casa,
pela maioria dos vereadores, em que comemorava exatamente que a Câmara voltava a exercer o seu papel de independência e de participar ativamente da alocação de recursos. Eu vejo com perplexidade esse pedido feito pela base do governo aqui, até porque, quando se precisou de recursos adicionais, essa Câmara autorizou. Então, não tem por que fazer esse remanejamento. Se a Câmara tivesse fazendo algum jogo político, criando alguma dificuldade para o prefeito, mas em momento algum essa Câmara criou dificuldade quando o prefeito veio aqui e colocou exatamente para onde iriam esses recursos, a Câmara aprovou. Não aprovamos quando, de uma maneira ilegal, há cerca de menos de 30 dias, vieram aqui pedir uma autorização para um empréstimo de 100 milhões de dólares no BID. Isso, além de ser ilegal, porque você não pode fazer empréstimo a menos de 120 dias do término de uma gestão, é absurdo, até porque isso é uma competência que deveria ser feita, uma delegação feita ao próximo prefeito, quem for ganhar a eleição, de fato, se avaliar realmente que tem condições de arcar com essa dívida, né, que já tem tantas na prefeitura, mas se for possível, que seja feita para o próximo gestor, não agora, mas em relação ao aumento do percentual de remanejamento, realmente é lamentável que se venha aqui hoje fazer esse tipo de pedido. E com certeza, por todas as razões aqui colocadas, terá o meu voto contrário a essa proposição. Muito obrigado. Vereador Bolão, para discutir a matéria. Senhor presidente, tem um ditado que diz que pimenta que não arde, cachaça que não é forte e cachorro que não morde. Aí eu quero ser coerente com o que sempre defendi nessa casa. Várias vezes eu tive a oportunidade de falar que o poder de fiscalização pertence a essa casa. E o vereador tem que fiscalizar. Por várias vezes também defendi aqui da tribuna desta Câmara que era preciso diminuir o remanejamento para aumentar o poder de fiscalização desta casa. E hoje, muito me estranha, e quero aqui corroborar com os vereadores que me antecederam, porque de aumentar de 5% para 15%. Precisamos saber o que está acontecendo. Pergunto ao morador de Vitória se a Câmara eleita ela precisa ter os seus vereadores fiscalizando o Poder Executivo. E, para minha tristeza, o que vimos defendendo há algum tempo, o poder de fiscalização desta casa, e hoje me apresenta um projeto. Eu tive aqui na Comissão de Finanças, mas aí nós tínhamos 4 vereadores na Comissão de Finanças, e a informação que eu tive é que em 3 minutos votaram, né, vereador Max? Foi votado, né? A inclusão dos 15%. Quero dizer que continuo defendendo, sim, o poder de fiscalização dessa Câmara. E me parece
que querem tirar o poder de fiscalização da Câmara, dando poder ao prefeito. Por várias vezes, também falei aqui que se mandasse para a Câmara alguns projetos que fossem de interesse da população, eu votaria. Como votei aqui, várias anulações orçamentárias e várias suplementações. Votamos aqui. Semana passada mesmo teve aqui uma votação aqui, que foram votados aqui 2 milhões. Teve outra de uns 30 dias atrás, que foi votada aqui também. Então, não vejo dificuldade. Muito me estranho o que vem acontecendo de última hora, em sessão ordinária, está aumentando para 15%. Vou continuar defendendo as minhas convicções e vou ser coerente do que sempre defendi aqui. Ou seja, é preciso que a Câmara ela tenha poder de fiscalização. Foi eleita para isso, fiscalizar o Executivo. E, ao meu ver, o vereador ele tem o poder de fiscalização e é eleito para isso, para fiscalizar. Quero dizer mais uma vez, continuo com 5% e eu vou votar não a essa matéria. Senhor presidente. Matéria continua em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, ela pode ser encaminhada pelos líderes. Eu quero encaminhar, senhor presidente, mas muito rapidamente. Vereador Marcos da Mata para encaminhar a matéria. É só para, no sentido de contribuir com os senhores vereadores, com essa discussão. Até porque a gente está falando de um governo que peca no planejamento e peca na gestão financeira. Peca muito. Peca muito. Peca tanto, senhor presidente, que um dos projetos de lei que foram enviados para essa casa de remanejamento não foi votado, a pedido dos vereadores da base, pois retirava recursos da educação. E só soubemos disso, e só foi possível consertar esse remanejamento graças ao fato da matéria ter vindo a essa casa de leis. E aí, com o apoio de toda a base do governo, com o apoio de todos os vereadores, a matéria retornou para o Executivo para fazer as correções no projeto de lei para que recursos não fossem tirados da educação. Ou seja, não houve, nos casos específicos com relação a remanejamento, nenhum embate do ponto de vista político-eleitoral. O que houve foi nada mais, nada menos do que zelo com o dinheiro público. Zelo. Os vereadores têm atuado de forma zelosa a aplicação e uso do dinheiro público. Para que, de repente, não vá dinheiro da educação para ser usado em outras áreas menos importantes, como nós vimos aí ao longo desse mandato, né? Então, fica aqui mais essa reflexão para que a gente possa não abrir mão do nosso papel, que é não só o de fiscalizar, mas ajudar o Poder Executivo quando peca, quando erra, quando administra mal o dinheiro público, para que possa fazer a coisa certa. Obrigado. A matéria continua sob encaminhamento. O vereador Sejão, líder do PTB. Eu também lamento, né, profundamente esse retrocesso da casa. Eu que estou voluntariamente deixando o cargo de vereador a partir desse ano, uma vez que não optei por não tentar a reeleição, e vejo que as conquistas feitas pelos vereadores no último ano, de independência, sobriedade, zelo pela coisa pública, indo por água abaixo, uma simples vitória no primeiro turno do atual prefeito. Repito para aqueles que nos ouvem de casa, aqueles vereadores que deveriam estar fiscalizando a atuação do prefeito, estão nesse momento dando um cheque em branco
o prefeito colocar o dinheiro onde ele quiser. Será que é esse o papel mesmo que vocês, população de Vitória, esperam dos vereadores eleitos? Isso aí, vocês pensaram. Obrigado. Não havendo mais quem queira encaminhar, a matéria, então, entra em votação. Sim, aprova, não rejeita. Quantos votos para aprovar, senhor presidente? 8. Maioria simples. Senhor presidente, quero Não, é justificar meu matéria de voto. 8 votos, não, senhor presidente. Gostaria de justificar meu voto também, senhor presidente. Justificar o voto, presidente. Quórum de 8. Estamos em votação, excelência. Já deu. Senhores vereadores, tem mais alguém? Posso encerrar a votação? Vou encerrar a votação, excelências. 7 votos, sim, 4 votos, não, nenhuma abstenção. A matéria foi aprovada. Vereador Luiz Emanuel, para justificar o voto. Senhor presidente, senhores vereadores. O tempo está marcando. O fato da porcentagem ser maior ou menor não interfere em nada na fiscalização do Poder Legislativo em relação aos gastos do Poder Executivo. Isso é uma falácia que não tem tamanho. É por isso que os vereadores vão virar as costas agora para não ter que ouvir algumas verdades que eles não querem ouvir. O vereador continua e continuará mantendo todos os seus poderes fiscalizatórios. Não mudou nada, até porque vereador Reinaldo Bono, Vossa Excelência, que presidiu essa casa por 2 mandatos na gestão do senhor prefeito João Cosi, Vossa Excelência nunca fez esse discurso quando a Prefeitura de Vitória foi administrada pela administração mais corrupta que a cidade já viu. O vereador Sérgio, que me antecedeu agora há pouco, não teve coragem de assinar uma CPI. Faltou a 5ª assinatura do vereador Sérgio para fiscalizar o maior escândalo que essa cidade já viveu, que foi a desapropriação do município de Vitória. E vem me falar de fiscalização do Poder Executivo? O que nós estamos fazendo aqui é corrigir um erro crasso que foi cometido por essa casa, que manipulou um plenário no momento mais absolutamente invólucro da política perversa dessa casa, para poder enredar, enjaular o prefeito Luciano Rezende, para que ele não pudesse governar Vitória, principalmente porque achavam que isso aí seria a pá de cal que jogariam nele antes do primeiro turno das eleições. Deu errado. Deu tudo errado. E ainda querem vir consertar o erro aqui agora, fazendo disso um discurso falacioso, mentiroso. É impressionante, vereador Fabrício Gandini, a gente vê o vereador dizer que perderam o poder de fiscalização. Estão dando cheque branco ao prefeito. Com quantos por cento governou o prefeito João Cosi durante 8 anos nessa casa? E o prefeito Luiz Paulo? E o prefeito Paulo Artung? E os outros prefeitos? Aliás, quais são os municípios do Espírito Santo hoje que governam com orçamento de 5%? Quanto governa o governo do Estado, vereador Reinaldo Bolão? Quanto governa as prefeituras do PT, Colatina, por exemplo? Vossa Excelência tem que dizer isso aqui. Então, assim, com muito respeito a Vossa Excelência, que eu tenho uma relação pessoal com muito respeito a Vossa Excelência, não faça isso, porque fica muito feio. Vossa Excelência achavam que estavam jogando a pá de cal no prefeito Luciano Rezende, que não fizeram isso, e todo mundo desmontou do cavalo na única peada. Foi de uma vez só. Infelizmente, para Vossa Excelência, esse tempo está terminando. Vamos encerrar a sessão. O vereador, 2 minutos para o vereador justificar o voto. Depois gostaria de justificar meu voto também, senhor presidente. Marcelão também quer? Então, vereador Gandini, vereador Vinícius, depois o vereador Marcelão. Acredito que o vereador Luiz Emanuel falou boa parte do que eu poderia ter falado, mas eu queria acrescentar algumas coisas. Primeiro, teve vereador que falou que decidiu não disputar a eleição. Na realidade, ele correu do que ia acontecer. Correu. Ele sabia. Estava tudo certo. Ele ia tomar uma pá de cal. Ele saiu antes da política para não tomar. Saiu correndo. Corrido. Atrasado.
Como é que a gente vem para uma Câmara falar que não consegue fiscalizar o Executivo, já que contrata outro assessor, vereador? Ah, quer dizer que se não tem remanejamento, eu não consigo fiscalizar. Tem que ter decreto para fazer remanejamento, mesmo com autorização. Está mal de assessor. Está mal, vereador. Talvez pegue os 20 que tem no gabinete entulhado, que não dá tempo de ter, e contrata um para fazer um acompanhamento que saiba acompanhar. É assessor ruim. Assessor ruim só pode ser, pelo amor de Deus, falar que não consegue fazer a fiscalização. Como é que fez do João Coser? Como é que fez os governos anteriores? Não consigo entender. A retórica não serve para qualquer coisa. Não acha que não vai ter dois lados a discussão. Tem sim. E mais, cuidado, porque o que parece ser bom, população de Vitória, o que parece ser bom, aumentamos o controle. Teve gente que procurou empresa. Teve vereador aqui que foi atrás de empresa, porque queria votar o remanejamento só se a empresa. Teve gente, eu tenho informação, vereadores. Teve gente que foi lá, eu vou aprovar lá o remanejamento para vocês, mas eu queria uma ajuda para a campanha. Teve gente que procurou empresa, vereador. O que parece que é fiscalização, nada é acharcar. Cuidado, vereador, nós sabemos. As pessoas falam, elas infelizmente ainda participam desse jogo. Mas cuidado. Graças a Deus, hoje, nós temos um Ministério Público mais atuante. Não acha que reduzir, na realidade não foi redução do orçamento, foi absurdo, porque 5%. Semana passada nós votamos numa pressa horrorosa, porque tinha que pagar medicamento. Você acha que se isso fosse publicado lá, alguém ia questionar isso? Como até pode ser publicado? Publicou-se os 5% de remanejamento aí. E alguém questionou os 5%? Ninguém, nenhum daqui da casa. Então vamos parar com a retórica atrasada, porque é atrasada. Porque governaram com 30, governaram com 40. Está lá as bancadas em todos os outros municípios aí. E agora vai fazer. Tudo bem, votou contra porque quis votar contra. Isso é justo do jogo. Para concluir, excelência. Eu até admiro os vereadores que votaram contra, quiseram votar contra simplesmente. Mas não vem aqui fazer jogo de retórica achando que isso vai convencer alguém dessa população, não. Não vai, não. Até porque o resultado já foi dado nas urnas. Vereador Vinícius, para justificar, em seguida o vereador Marcelão. Solicito aos vereadores que estão no plenário à vontade que primeiro, parabenizar a gestão por ter enviado um projeto de 15%. Que a gestão atual consegue administrar com a metade do remanejamento do que as gestões anteriores. Então, assim, parabéns à gestão, ao secretariado e ao prefeito por conseguir manter a cidade funcionando bem com os 15%. Segundo lugar, tem vereador que falou que o governo erra muito, que o governo erra demais. Então, peraí, vamos pensar uma coisa. A cidade está escolhendo um governo que erra demais? A cidade está errando demais? Não, minha gente. A cidade já deu um sinal nesse primeiro turno. Um sinal que dá um governo que erra de menos, e não um governo que erra demais. E teve outro vereador que falou de coerência. Se fosse coerente mesmo, lutaria pelos 30%. Mas nós não precisamos de 30%.
Não. Nós não precisamos de 30%. E repetindo a fala do vereador Luiz Emanuel e a fala do vereador Gandini. Eu não perdi o meu mecanismo de fiscalização. Eu não perdi. E parabenizar essa cidade, ao povo de Vitória. O povo de Vitória que conquistou isso aqui agora. A população de Vitória é que reverteu este quadro. E a ela eu dou meus parabéns. É a ela que eu dou os meus parabéns por ser uma cidade e um povo soberano e que sabe do que quer. Então, falar de coerência, sendo que nas gestões anteriores não defenderam isso? Por que não defenderam, então, nas gestões anteriores? E não precisa de 30. Não precisa de 30. 15 já é o suficiente. Por quê? Para terminar, presidente, governo transparente necessita de menos remanejamento. Então, eu gostaria de parabenizar o povo de Vitória. Vereador Marcelão, pode falar daí, se Vossa Excelência. Senhor presidente, eu, assim, ouvi algumas falas do vereador Vinícius agora, por exemplo, uma fala importante que ele fala, no final da fala dele, que não precisa de 30. Parabéns, vereador. Tomara que se mantenha esses 15 para qualquer prefeito que for eleito nesse domingo. É bom que não vou estar nessa casa, mas vou estar com essa gravação da fala de Vossa Excelência de votar os 15%. Mas eu queria falar com o vereador Luiz Emanuel para ele lavar a boca. Lavar a boca bem lavada. Né? O vereador fala de PT como se ele fosse o vereador mais coerente aqui nessa casa. Aliás, o vereador Luiz Emanuel é o mais incoerente dessa casa. O que ele falava do prefeito Luciano Rezende, eu sempre fiz oposição ao prefeito Luciano Rezende, mas dando uma ética dentro de uma coerência, e mantive a minha coerência até hoje. O vereador Luiz Emanuel não mantém a coerência dele. Se o PT estivesse governando esse município, e eu estivesse aqui, ele ia se juntar ao PT também. Porque não tem coerência nenhuma. Ele já foi de 7 partidos, gente. 7 partidos. 7 partidos esse vereador já foi. Então ele é coerente. Aonde está melhor para ele, ele vai. Então, vereador, lava essa boca para falar de qualquer partido que Vossa Excelência não está nele. Porque Vossa Excelência é o mais incoerente desta casa aqui. Vossa Excelência chamou o prefeito de bandido, esculhambou o prefeito aqui por várias vezes. Prova, vereador. Prova, vereador. Prova. Eu vou provar. Prova, só prova nada, Vossa Excelência. Não prova nada, sua prova foi nas urnas. Excelência, não cabe a parte. Ele não respeita nem a fala dos vereadores aqui. Né? Quer dizer, eu vou provar aqui, eu vou trazer os vídeos desse vereador falando do prefeito aqui o que ele falava, e agora fala como se estivesse falando nada. Vereador, tem que lavar a boca, eu já estou concluindo, porque o vereador está preocupado. Preocupado não, está cansando a fala do vereador, acabou o tempo. Não pode, Excelência. Vereador, eu gostaria que corrigisse o meu tempo. Pode concluir, Excelência. Então, esse vereador, antes de falar alguma coisa do PT, faça igual o discurso que o vereador Gandini fez, Vinícius. Agora, não vem para cá falar de PT não, vereador. Vereador, você já foi de 7 partidos. O vereador já acabou. Você não tem coerência nenhuma. Senhor presidente, eu gostaria de justificar o meu voto também. Está na minha frente também. Vereador Bolando para o vereador Rogerinho. Eu gostaria de concordar com tudo que o Vinícius... Ah, não, é o Zé Manuel. Bolão. O vereador... O Brasil, ele está numa constante evolução. O vereador Max narrou aqui de uma pedalada fiscal do prefeito Luciano, que se essa casa tivesse coragem, caçava o mandato dele.
cassaram lá o mandato da presidente Dilma, deram um golpe na presidente Dilma. No entanto, essa casa tem razão de sobra para cassar o mandato do prefeito Luciano Rezende. Mas não cassou. O vereador Marcos levantou isso aqui hoje. Quando eu digo da minha coerência, eu quero dizer que, desde o início, 2013, que a gente tem trabalhado para aumentar aqui o poder de fiscalização da Câmara. Tanto que se detectou um dinheiro que ia tirar da Secretaria de Educação, que depois que encheu isso aqui, a pressão fez o prefeito Luciano voltar atrás. E toda a sua base, como já foi narrado aqui, eu não quero ser repetitivo. Mas, nessa Câmara aqui, acredito eu que vai ter fiscalização, sim. Vai ter fiscalização. Precisa ter fiscalização. Precisa ter fiscalização de dinheiro público, porque até então foi rasgado muito dinheiro nessa Câmara. Rasgou-se muito dinheiro aqui, que até hoje não se viu resultados. Dinheiro público, dinheiro dos impostos do contribuinte. Então, as falácias aqui que se coloca aqui, os discursos que estão aqui, esses discursos, mas as atitudes, elas continuam as mesmas. É só discurso para jogar para a opinião pública, mas os comportamentos continuam os mesmos. Tem que se fazer discurso e mudar comportamento. Parar de enganar a população. Conclui, excelência. Conclui, senhor presidente. Precisa se parar de enganar a população. Mas uma hora a população vai enxergar, vereador Namichek, inclusive, como se rasgou dinheiro nessa Câmara, de coisa que saiu de lugar algum para chegar a lugar nenhum. Obrigado, senhor presidente. Vereador Rogerinho, eu acho que só tem três vereadores no plenário, não tem nem quórum para sustentação dessa sessão. Deixa eu só falar rapidinho. Mas pode justificar. Eu fico às vezes, assim, pensando que a oposição, vereador Luiz Emanuel, elas não sabem perder. Quando ganharam aqui, reduziram de 30 para 5, aí fizeram maior festa aqui, né? Chocolate, isso, aquilo. Ok. Aí colocamos para 15%, algo justo, para não ter, justamente, foi como foi falado por alguns vereadores aqui. E aí, agora eles estão dizendo que nós estamos fazendo a política retroagindo, a política do passado e tal. Então, assim, eu acho que o discurso é o discurso de perdedor, essa que é a realidade. Porque, como foi muito bem falado aqui para os vereadores que nos antecederam, eu acho que essa discussão, vereador Luiz Emanuel, ela, na realidade, ela vai se beneficiar ao próximo prefeito também eleito, que não tem nada decidido, não. Agora, eles mesmos estão levando em consideração a vitória do prefeito Luciano Rezende. Até quem é contra, através dessa manifestação política deles aqui nessa casa. E, na realidade, não tem nada ganho. As eleições vão acontecer ainda no próximo domingo. Então, eu sugiro aos nobres vereadores que aceitem a derrota, assim como nós aceitamos quando foi reduzido para 5%. E viva o chocolate, falar igual o Davi Ismael. Está encerrada a sessão. Só os vereadores ficam convocados para a próxima sessão ordinária, amanhã, no horário regimental. Boa noite, obrigado a todos os servidores.